Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: Além das paredes. Existe uma história macabra envolto da fantástica Rua 7. Embora muitos evitem o assunto ou digam que nada é real, existe uma casa envolta por rumores sombrios que circulavam pela pequena cidade. A propriedade, apesar de sua fachada encantadora, era conhecida por ter mudado de mão diversas vezes. Ninguém ficava naquela casa por mais de 3 meses, e todos os proprietários afirmavam que a casa os enlouqueciam. As noites eram tenebrosas, vozes em agonia ecoavam dentro das paredes durante a madrugada. Alguns até afirmam que ouviam barulhos de serra juntos com os gritos. E que a sensação de estar naquela casa era extremamente perturbadora. Mas, em meados dos anos 2017, um casal decidiu ignorar as histórias assustadoras e tornaram-se os novos proprietários da casa. A localização era boa, e o valor extremamente baixo. Após se mudarem, o casal tinha muitos planos. Com o dinheiro economizado na aquisição da propriedade, iriam remodelar toda a casa. E, com isso, queriam deixar para trás todo o passado de histórias macabras. Decidiram começar pelo pior ambiente. Iriam transformar o porão assustador em uma área de lazer para a família, com mesas de jogos e um ambiente de cinema para relaxar. Empolgados com a ideia, começaram a quebrar as paredes para unificar os espaços e tornar o ambiente mais amplo. Foi durante esse processo que algo verdadeiramente macabro aconteceu. Enquanto os tijolos e pedaços de concreto eram retirados, um forte cheiro de podridão emergia no ar, e, surpreendentemente, ossos começaram a emergir dos destroços. O casal, atordoado e perplexo, sem entender o que estava acontecendo, continuaram a escavação. À medida que cavavam mais fundo, uma passagem oculta se revelou, conduzindo-os a uma sala obscura e escondida. A sala oculta revelou-se um recinto sombrio, imerso em uma atmosfera sufocante que sugeria a presença de segredos macabros há muito tempo escondidos. A luz fraca das lanternas mal conseguia dissipar a escuridão que pairava sobre aquele lugar, tornando a descoberta de cada objeto ainda mais assustadora. Ferramentas cirúrgicas antigas estavam dispostas de maneira quase ritualística, como se o espaço tivesse sido palco de experimentos que desafiavam a razão. Os diários, manchados de sangue e desgastados pelo tempo, continham anotações sinistras, revelando detalhes dos horrores que ali ocorreram décadas atrás. Começaram a folhear os diários, e as revelações macabras tornavam-se cada vez mais inquietantes. Entre as páginas desgastadas, encontraram relatos médicos que lançavam uma sombra de horror sobre o que antes era apenas uma casa pitoresca. O médico descrevia em detalhes horripilantes os experimentos com seres humanos. O método de captura era perturbador, ele usava um sedativo potente para atordoar suas vítimas, muitas das quais eram escolhidas entre os frequentadores do parque próximo. Misturando a substância em suas bebidas, o médico garantia que suas vítimas permanecessem conscientes, mas incapazes de resistir. O relato seguia para um cenário aterrorizante. As vítimas, num estado de confusão e vulnerabilidade, eram conduzidas até a casa e trancadas no porão. Ali, o médico realizava seus experimentos grotescos. Entretanto, as anotações iam além. O médico mencionava eventos sobrenaturais ocorrendo na casa. Descrevia a sensação de ver as vítimas rondando o laboratório. Os gritos ecoando na madrugada, registrados nas páginas amareladas, começavam a perturbar o próprio médico, deixando claro que algo além da compreensão humana estava em jogo. A última página do diário revelava um crescente desespero. O médico escrevia sobre sentir olhares constantes o observando, como se as almas das vítimas ainda o assombrassem. Ele expressava a necessidade urgente de trancar suas experiências, como se soubesse que algo sinistro estava à espreita, esperando para emergir. O casal, tomado pelo pavor diante das descobertas perturbadoras, decidiu chamar imediatamente a polícia e abandonar a casa sinistra.
A pergunta que ecoava em suas mentes era: o médico, cujas atrocidades haviam sido reveladas nos diários, ainda estaria por ali? Enquanto esperavam pela chegada da polícia, para se acalmarem um pouco, decidiram beber um copo de água. Como não tinham comprado nada ainda, pegaram um copo de vidro e encheram com a água da torneira. Mas, de repente, uma estranha sensação de tontura envolveu o casal, criando um ambiente ainda mais opressivo. As paredes pareciam girar, e se tornou impossível ficar de pé. Tiveram que se apoiar nas paredes para não cair. O som das sirenes da viatura policial ecoava no horizonte, mas parecia distante e, ao mesmo tempo, se aproximava de maneira perturbadora. Com a chegada dos policiais, um deles adentrou a casa para conversar com o casal. No entanto, ao tentar se expressar, o rapaz se via incapaz de proferir uma única palavra. Ao olhar para a mesa, seu copo de água parecia entoar um estranho brilho amarelado. O silêncio pesava no ar, enquanto o policial observava com uma expressão perplexa diante da incapacidade do rapaz de articular seus pensamentos e medos. Relatos posteriores na vizinhança descreveram que ninguém viu o casal novamente. A história se misturava com as lendas locais, sugerindo que eles simplesmente fugiram, seguindo o padrão dos antigos donos da casa. Contudo, boatos sussurravam outra narrativa sombria. Dizia-se que, sob aquelas paredes, o médico tomou conhecimento de que sua experiência fora descoberta. Percebendo que o véu de segredo havia sido levantado, o médico se disfarçou de policial e adentrou a casa. Ele decidiu recolher seus estudos e, junto com suas novas cobaias, foi buscar outros lugares para continuar seus estudos obscuros. A casa, agora marcada pelos segredos revelados e pelo desaparecimento misterioso do casal, permanecia como um testemunho silencioso de um passado que se recusava a ser esquecido. Segundo relato: o relógio na parede. Era uma casa antiga, construída no século XIX. Ficava no meio de uma floresta, isolada de tudo e de todos. A casa era grande e imponente, com janelas altas e portas de madeira maciça. No interior, as paredes eram escuras e os móveis eram antigos e empoeirados. A casa tinha um segredo. Um segredo que era guardado há gerações. Um segredo que se manifestava todas as noites, à meia-noite. Era o relógio de parede. O relógio era antigo e de madeira, com um belo mostrador de vidro. Ele estava pendurado na parede da sala de estar, e era o único objeto na casa que parecia ter vida. Todas as noites, à meia-noite, o relógio começava a tocar. O som era alto e estridente, e parecia encher a casa de uma energia maligna. Quando o relógio parava de tocar, coisas estranhas começavam a acontecer. As portas e janelas da casa abriam-se sozinhas. Os móveis se moviam. As sombras se agitavam nas paredes. E, às vezes, podia-se ouvir vozes e sussurros no escuro. Ninguém sabia o que causava esses fenômenos. Alguns diziam que era o espírito de um antigo morador da casa, que havia sido assassinado. Outros diziam que era uma maldição lançada por um feiticeiro. Mas uma coisa era certa: a casa era assombrada. Certa noite, um jovem casal decidiu se mudar para casa. Eles não sabiam sobre o segredo da casa, e estavam animados para começar uma nova vida. No começo, tudo estava bem. O casal se adaptou rapidamente à casa, e começaram a gostar de viver no meio da floresta. Mas, uma noite, o casal ouviu o relógio tocar à meia-noite. Eles ficaram assustados, mas decidiram ignorar o som. No entanto, as coisas começaram a mudar a partir daquele dia. O casal começou a ter sonhos estranhos, e a sentir uma presença maligna na casa. Uma noite, a mulher acordou e viu uma figura sombria parada ao lado da cama.
A figura era alta e esbelta, e tinha os olhos vermelhos como fogo. A mulher gritou de medo, e a figura desapareceu. O casal decidiu que precisava deixar a casa. Eles empacotaram suas coisas e fugiram durante a noite. Nunca mais voltaram. A casa ficou abandonada por muitos anos. Ninguém queria viver lá, devido aos rumores de que a casa era assombrada. Um dia, um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar a casa. Eles estavam curiosos sobre os rumores, e queriam ver se eles eram verdadeiros. Os aventureiros entraram na casa à noite, e começaram a explorar. Eles encontraram a sala de estar, e viram o relógio de parede. O relógio estava parado, com as mãos apontando para as 12 horas. Os aventureiros ficaram curiosos, e resolveram tocar o relógio. Quando tocaram o relógio, o som foi mais alto e estridente do que nunca. Os aventureiros ficaram com medo, e tentaram fugir. Mas era tarde demais. As portas e janelas da casa se fecharam, e os aventureiros ficaram presos. A noite passou, e o sol começou a nascer. Os aventureiros esperavam que a casa estivesse vazia, mas não era o caso. A figura sombria que a mulher havia visto apareceu na sala de estar. A figura era alta e esbelta, e tinha os olhos vermelhos como fogo. Os aventureiros gritaram de medo, e a figura começou a se mover em sua direção. Os aventureiros lutaram contra a figura, mas ela era forte demais. Tentaram correr, mas a criatura se movia como os ventos. Tentaram lutar com socos e chutes, mas a criatura não parecia sentir nada. Tentaram se esconder, mas a criatura aparecia no meio das sombras. Após uma trágica noite, um a um, cada aventureiro sucumbiu à raiva da criatura. Os corpos dos aventureiros foram encontrados na casa no dia seguinte. Eles estavam com os olhos abertos, e tinham expressões de terror no rosto. A polícia não conseguiu resolver o caso. O único suspeito era a lenda do relógio de parede, mas não havia evidências de que ele fosse a causa das mortes. A casa ficou abandonada novamente, e o relógio de parede continuou a tocar todas as noites, à meia-noite. O segredo da casa nunca foi revelado, e o relógio de parede continua a assombrar a floresta. Terceiro relato. O quadro na parede. Este é um relato de um jovem homem, que sempre sonhou em tirar férias em uma cabana isolada na floresta. O barulho da natureza, o canto dos pássaros, as estrelas brilhando no céu, sem a poluição para atrapalhar. Ele achou um anúncio na internet com um preço muito bom, e decidiu que era a oportunidade perfeita. Com o negócio fechado, ele passaria 3 dias naquele lugar, isolado de tudo e de todos. Quando chegou ao local, teve que deixar o carro em um estacionamento improvisado, e caminhar por longos 30 minutos até o local de repouso. O dono da cabana era um homem estranho, que não era de palavras. Ele mostrou o local rapidamente, entregou as chaves e logo saiu. O dono da cabana não iria atrapalhar a estadia, afinal, ele ficaria sozinho na cabana. O local era realmente encantador. O ar puro e a vista eram incríveis. Mas havia algo estranho na casa. Era um quadro simples, normal, como se pudesse encontrar em qualquer café de beira de estrada. Mas, havia algo muito perturbador naquela bucólica cena com uma casa na floresta. Logo na primeira noite, em seu descanso, o homem teve um pesadelo com aquela estranha cena da casa no quadro. Um maníaco invadia seu quarto no meio da noite. E, isolado do mundo, ninguém o ouviu. O homem atacou e ele desmaiou. Ao acordar, estava no topo de uma árvore com uma corda em seu pescoço. Ainda zonzo, ele olhou para baixo e escorregou. Era um sonho?
O homem acordou com um pulo em sua cama e passou a mão várias vezes por seu pescoço. Depois daquilo, resolveu levantar. Foi beber água, e, de repente, ouviu um barulho na porta, como se alguém estivesse tentando abrir por fora. Aquele lugar era isolado, nem sinal de celular havia. Ele gritou: "Tem alguém aí?" Mas ninguém respondeu, e o barulho da porta silenciou. Em uma tentativa de se proteger, colocou uma cadeira entre a porta, decidindo que encerraria sua jornada naquele lugar assim que amanhecesse. Ele se revirou na cama diversas vezes, e acabou encontrando o mundo dos sonhos novamente. Mas teve outro pesadelo. Dessa vez, estava olhando para a casa do quadro. E a porta ia se abrindo devagar. E, antes que tivesse qualquer reação, o homem atacou, fazendo com que acordasse suando frio e pulando na cama. Aterrorizado, olhou ao redor. A cadeira ainda estava na porta, mas, ao olhar a janela, um vulto correu. O homem olhou no relógio, 3 da manhã. Faltava 3 horas para amanhecer e agora ele se recusava a dormir. Trancou as janelas e checou a porta. Em vigília, sentou na poltrona e ficou olhando para a janela, na espera de qualquer barulho. O tempo passou, o silêncio reinou naquele local. E o mundo dos sonhos venceu novamente. O homem, de repente, pula com um susto na poltrona. Era um bater na porta. Mas, já estava de manhã, o sol já brilhava pela janela. Ao abrir a porta, era o dono que chegava para trazer o café da manhã. Suando frio e apavorado, o homem disse não precisava, pois estava de saída. Mesmo que tinha reservado o local por 3 dias, imediatamente saiu do local, e voltou para a cidade. Uma semana se passou. As coisas voltavam para a rotina, mas, ao parar para comprar um café, viu uma notícia no jornal. A notícia dizia que um homem havia sido encontrado morto em uma cabana na floresta. O homem havia sido morto com um machado. Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.